Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. O talento à distância de uma app. Pode uma aplicação ajudar a que os jogadores mais talentosos do futebol português possam mostrar-se aos grandes emblemas da nossa liga? Será uma aplicação suficiente para quebrar o círculo vicioso em que os clubes contratam quem os intermediários querem colocar? Este será o tema da segunda parte do Jogo Económico, com a presença de Afonso Coimbra, é fundador da aplicação Skill. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Para já, dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis. Avançamos desde já para o hat-trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Bem-vindo, Rodolfo, nesta edição do Hat-Trick. Vamos começar com os milhões da Liga dos Campeões e, mais concretamente, do Benfica. Assim é, Zé. Cumprimentar também o Nuno Vinha e o Jorge Faria de Sousa e começamos por falar de 400 milhões de euros. É este o valor que o Benfica pode alcançar caso elimine o Liverpool e atinja as meias finais da Liga dos Campeões, que darão um prémio de 12 milhões e meio de euros, que a juntar aos 387 milhões e meio que o Benfica fez ao longo destes últimos 19 anos em prémios da UEFA, dá então os tais 400 milhões de euros que falamos. Sabemos que nesta altura a eliminatória está no intervalo, que o Benfica a perder por 3-1, a tarefa está difícil, mas não é impossível, e portanto na próxima semana saberemos então se o Benfica consegue ou não atingir estes 400 milhões de euros. Nuno, o Benfica em busca deste número redondo, 400 milhões de euros, é de facto muito dinheiro angariado em 19 anos de provas da UEFA. Olá, boa tarde. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que não é assim. Cabe-me aquele odioso de chegar aqui e pôr em perspectiva estes números. O Bayern de Munique em 2020 fez, na campanha que venceu, ganhou 130 milhões e o Liverpool em 2019 fez 111 só num ano. Isto com a vitória, como é evidente. Naturalmente. Eu não quero menosprezar, obviamente, o feito que é para os clubes portugueses estarem na Liga dos Campeões terem estas performances, mas para pôr em perspectiva, quer dizer, na verdade não é assim tanto. Há muitas dessas temporadas em que são participações na Liga Europa, como nós sabemos, vale muito menos. Mas bem menos também só para ter uma ideia, estes 130 milhões do Bayern Munique e o Liverpool 111, para pôr em perspectiva, ganharam menos do que ganhou, por exemplo, nesse mesmo ano, o Liverpool, do que ganhou o Manchester United e o Manchester City. Portanto, a fórmula que está aqui em cima da mesa, posta pela UEFA, a fórmula vencedora pertencer a um dos mercados de TV mais competitivos, mais lucrativos, ser vencedor da Liga no ano anterior e que as outras equipas do mesmo país sejam eliminadas. É assim que se consegue ter mais receitas e, portanto, é só para dizer que isto nem sempre é quem ganha mais vezes, nem sempre é quem fica mais bem posicionado, é um conjunto de fatores que faz com que a pessoa ganhe, com que o clube ganhe mais ou ganhe menos. Mas agora, esses 400 milhões em perspectiva em 20 anos parecem pouco para aquilo que um clube português precisa para se manter à superfície e é bastante. Na verdade, é bastante aquilo que precisa para se manter à superfície, porque as vendas dos jogadores e aquilo que são as receitas correntes nem sempre são suficientes. Jorge, vês o copo meio cheio ou meio vazio com estes 400 milhões, que ainda não são 400, mas com estes 387,5? Antes de mais, cumprimentar-te a ti e cumprimentar também o Nuno e o Rodolfo. E eu acho que pegava precisamente pela forma como o Nuno acabou. Acho que é fundamental, em primeiro lugar, que os clubes estejam, os três grandes, estejam consecutivamente na fase de grupos da Liga dos Campeões, porque nós sabemos que também o histórico e o ranking é fundamental também para aquilo que é o apuramento depois final do prémio. E é fundamental para as finanças dos clubes estar pelo menos na fase de grupos. E há poucos meses discutíamos quando o Sporting eliminou o Borussia de Dortmund e seguiu para os oitavos de final. Eu referi precisamente isso, que era fundamental para o Sporting manter e consolidar o projeto e continuar a crescer. É fundamental estar na fase de grupos consecutivamente, e para isso é preciso ter resultados desportivos.
para Portugal conseguir manter pelo menos 2 diretos e mais um no play-off de apuramento para a fase de grupos, porque, como sabemos, esta época tivemos 3 equipas na fase de grupos, mas não tem sido o hábito, e por isso é fundamental que os clubes portugueses façam esse trajeto de consolidação, que estejam consecutivamente na Liga dos Campeões, que consigam bater o pé e ser competitivos perante os grandes emblemas europeus. Agora, na realidade, não me parece que o Benfica consiga encaixar estes 400 milhões, porque a eliminatória está no intervalo e desportivamente... Pelo menos esta época, não é? Sim, pelo menos esta época, na próxima época logo veremos. Está neste momento em terceiro lugar e, portanto, ao que tudo indica, estando a 9 pontos do Sporting, parece-me que o primeiro e o segundo que irão diretos está praticamente fechado. Faltam 6 jornadas, são 18 pontos, mas ainda assim parece-me difícil que o Benfica recupere este fosso de 9 pontos já para o segundo lugar, e como tal será obrigado a discutir um play-off, mas é fundamental, seja Benfica, seja Sporting, seja Porto. Porto até é um caso mais evidente, porque o Porto é quem tem tido nos últimos anos melhores resultados na Liga dos Campeões e tem chegado mais longe, com frequência aos quartos, oitavos da Liga dos Campeões, e como tal é quem tem tido melhor performance ao nível desportivo e por isso também tem feito encaixes superiores, e no caso do Porto é paradigmático. Sabemos as condições financeiras, falámos disso na semana passada, sabemos as condições financeiras que o Futebol Clube do Porto tem tido. Se não tivesse tido Liga dos Campeões pelo meio, teria sido ainda mais difícil. Só prova o desequilíbrio, porque esse encaixe só põe em evidência que as operações correntes são de facto muito, muito, muito desequilibradas. Complementando a ideia também do Jorge, temos aí uma luta titânica com a Holanda pelo 6º lugar do ranking da UEFA, que no fundo vai definir tudo relativamente às equipas portuguesas que nós conseguimos colocar nas competições europeias. Rodolfo, passamos para um número absolutamente surpreendente que tem a ver com os grandes ausentes do próximo Mundial, do Mundial de Inverno no Qatar em 2022. Falamos de 810 milhões de euros. É este o valor, de acordo com o site de Transfer Market, das 11 estrelas que vão falhar o Mundial do Qatar. À cabeça neste 12 temos Erling Haaland do Borussia Dortmund com um valor de mercado de 150 milhões de euros e Mohamed Salah do Liverpool avaliado em 100 milhões, mas num 11 onde cabem também 5 titulares da seleção de Itália, da atual campeã europeia, que falhou de forma incrível este apuramento para o Mundial, com aquela eliminação às mãos da Macedónia. Os italianos, que neste 11 onde têm Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Marco Verratti, Nicola Barella e Federico Chiesa. Jorge, e de facto estamos aqui a falar de um plantel, de 11 jogadores, não estamos a falar de um plantel. Nós fizemos contas, por exemplo, à seleção portuguesa, ao conjunto de jogadores que foi convocado por Fernando Santos agora para os 2 jogos finais que levaram ao apuramento, e estávamos ali a falar de cerca de 700 e poucos milhões de euros, e portanto só este 11 vale 810 milhões de euros, naturalmente que não podem, nem sempre podem estar os melhores no Mundial, mas estes vão ser grandes ausentes daquela que é a maior prova do mundo ao nível das seleções. Sim, eu destacaria sobretudo, além destes nomes que o Rodolfo referiu, o Chile também não vai estar no Campeonato do Mundo, falhou o apuramento pela Confederação da América do Sul, ficando aliás fora até do lugar de play-off, a par da Colômbia, e portanto quem se apurou para o lugar de play-off até foi o Peru, que ainda vai discutir esse play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo, e portanto só entre a Colômbia e o Chile há várias estrelas que ficam de fora, e de repente lembro-me de Alex Vidal, de Alexis Sánchez, lembro-me de Luís Dias, lembro-me de vários jogadores, James Rodrigues, Quadrado, e depois obviamente o caso paradigmático é mesmo a Itália, campeã da Europa, e falha consecutivamente o segundo Mundial. Obviamente um plantel de grande nível, de grande qualidade, e já que falei aqui da América do Sul, só dar também aqui uma nota ao continente africano, até porque relaciona também com conhecido futebol português, de Islam Slimani, mas para falar de craques, Riyad Mahrez também não irá estar no Campeonato do Mundo. A Argélia foi eliminada no último minuto do prolongamento perante a equipa dos Camarões,
e portanto também falhará o Mundial. Portanto, também no continente africano não é só Salah que falha, é também Riyad Mahrez, uma das principais figuras da seleção argelina, também não irá estar no Mundial. Agora, quanto a Haaland teria sempre mais dificuldades do que qualquer um destes jogadores e destas seleções que referi, sobretudo destacar estas 4 que me parecem casos evidentes. Nuno, muita gente de qualidade a faltar à chamada de novembro e dezembro de 2022. É verdade, é assim, o grande elefante aqui, o grande elefante azul na sala, obviamente é a Itália, toda a gente já percebeu isso, mas depois presta-se a coisas muito curiosas, que é as grandes desilusões prestam-se a grandes esperanças naquilo que é o impensável, que é, e se nós retirássemos o Irão por ter bloqueado a entrada de 2.000 mulheres num dos estádios nas qualificações para o Mundial? Foi falado, foi questionado, o Gianni Infantino foi questionado sobre isso, e se a Itália pudesse ser repescada à última hora por causa disto, assim, as grandes estrelas querem estar, as grandes cadeias de televisão e os grandes operadores querem que as grandes estrelas estejam, querem que a Itália esteja, que é um grande mercado televisivo para não só dentro de portas como também na Europa, e depois prestam-se estas coisas, e o Gianni Infantino disse, a frase dele é: sejam sérios, por favor, sejam sérios, falem de coisas sérias e deixem-se destas questões. Obviamente, como disse muito bem o Jorge, isto põe em evidência as seleções que não estão à altura das suas maiores estrelas, o caso da Noruega, o caso do Egito, do Salah, enfim, eu ponho isso, o Egito é uma grande potência do futebol africano, mas enfim, nem sempre se consegue, e no caso da Itália, enfim, é uma seleção recheada de estrelas, mas que não conseguiu lá chegar. Na verdade, os mundiais fazem-se também destas grandes surpresas, porque o Rodolfo há pouco dizia aquela grande surpresa que foi a Itália ficar de fora. Eu diria, vamos pelo positivo, a grande surpresa que foi a Macedónia ter feito um grande feito, digamos, que é eliminar a Itália. Rodolfo, seguimos para o último número, e o último número está precisamente do outro lado do Atlântico. Antes só de irmos ao último número, completar aqui esta situação da Itália, é que, como o Jorge disse, não é só falhar 2 mundiais seguidos, é que verdade. Se olharmos para trás no tempo, a Itália nos últimos mundiais não passa uma fase de grupos desde que foi campeão do mundo em 2006. Portanto, há aqui todo um histórico dos italianos nos últimos anos com os mundiais que não tem sido favorável. Mas vamos ao outro lado do Atlântico, falar desses 453 milhões de euros. É o valor global das 4 equipas treinadas pelos técnicos portugueses que vão começar no próximo fim de semana o Brasileirão. Falamos do Palmeiras da Abel Ferreira, que tem o plantel mais valioso do Brasileirão, 161 milhões de euros. Depois o Flamengo de Paulo Sousa, com plantel avaliado em 159,8 milhões de euros. E depois há aqui uma discrepância enorme para os outros dois. O Corinthians de Vítor Pereira tem um plantel avaliado em 85 milhões de euros. E o Botafogo de Luís Castro, um plantel com valor de 46 milhões de euros. Dizer ainda que todas as equipas do Brasileirão têm um valor global de 1,1 mil milhões de euros, e, portanto, se olharmos só para estas 4 equipas orientadas pelos treinadores portugueses, temos aqui perto de 40% daquilo que vale o Campeonato Brasileiro. Muito interessante, e temos apenas 30 segundos para o Nuno e para o Jorge. Nuno, começo por ti. Começa já este fim de semana o Campeonato Brasileiro. É verdade, eu ia só pôr aqui uma coisa mais uma vez e pôr em perspectiva. Portugal é um país rico ou não é um país rico? É que as 4 principais equipas em Portugal valem 900 milhões de euros nos seus plantéis e, portanto, valem quase tanto como todo o Campeonato Brasileiro. Aqui a questão é, estes jogadores têm mais valor do que os seus homólogos que estão nas 4 principais equipas em Portugal. E eu estou a falar, obviamente, do Futebol Clube do Porto, do Benfica, do Sporting e do Braga. Vale ou não vale? Eu diria que a questão é uma questão também de avaliação daquilo que está em cima da mesa, mas eu desejo a maior sorte aos treinadores portugueses estas 4 portuguesas também são treinadas só por treinadores portugueses, que é uma coisa que nós estamos a fidelizar em Portugal também, é apostar naquilo que é a prata da casa e no bom treinador em Portugal. Jorge, 30 segundos para fechar. Olha, sobretudo dizer que espero que os adeptos do Brasileirão tenham paciência, porque eu acho que Vítor Pereira, Luís Castro e Paulo Sousa não vão ter vida fácil, as coisas não têm começado bem. Paulo Sousa falhou o Paulistão, aliás falhou o Campeonato Carioca, e Vítor Pereira ontem perdeu
na Libertadores, no primeiro jogo da fase de grupos, e portanto não está a correr de feição. Espero que os adeptos brasileiros tenham mais paciência com os técnicos portugueses, porque não é só contratar um técnico português e ter logo sucesso imediato, é preciso dar tempo aos projetos. E que cheguem todos ao final do campeonato para continuarmos a ter então essas 4 equipas portuguesas, 4 equipas brasileiras lideradas por treinadores portugueses. Rodolfo, voltas para a semana com mais números para nós discutirmos então aqui neste Jogo Económico. Já a seguir, na segunda parte do programa, falamos de tecnologia e desporto de mãos dadas. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. Descobrir um talento pode estar à distância de uma aplicação para o telemóvel. A Skill propõe-se a desvendar talentos e a colocá-los ao serviço dos clubes. O que debatemos nesta segunda parte é se a tecnologia poderá ajudar as equipas portuguesas a contratar qualidade com mais eficácia. Para responder a estas e outras questões, temos connosco Afonso Coimbra, é fundador da app Skill, juntamente com Tiago Trindade e André Perdigão. Afonso Coimbra, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. E, de facto, temos aqui o tema da tecnologia, que é um tema que recorrentemente volta a debate neste Jogo Económico. Pergunto-lhe como é que tiveram a ideia para esta aplicação. Olá a todos, obrigado aqui pelo convite e por mostrarem um bocadinho do que é o trabalho que a Skill anda a fazer. Eu gosto de contar a história que a Skill nasceu na Índia, numa viagem em que de um lado estavam uma série de pessoas a fazer fila para conhecer o DECO, e portanto mostrava que o desporto e essencialmente o futebol era algo já muito global, e no outro lado estava uma série de miúdos, portanto, do outro lado da rua havia uma série de miúdos descalços a jogar cricket com muito potencial. E portanto constatei algo, e foi nesse momento que surgiu uma vontade de algo que já conhecia, apesar do desporto estar bastante globalizado, a procura e a oferta de talento desportivo não estava assim tão globalizado, e portanto foi aí que nasceu. Depois a ideia evoluiu para uma série de coisas e também se relaciona com o facto de eu ter sido jogador até aos escalões séniores, e sempre ter tido o sonho de jogar futebol, e sempre senti que havia aqui uma falha aqui na ligação entre a procura e a oferta. Afonso, li uma entrevista do Afonso em que dizia que existe um problema naquilo que é a procura e a oferta de talento esportivo, se calhar noutras modalidades, mas também no futebol em Portugal. Quer-nos explicar um pouco essa ideia e em que medida é que esta aplicação vem, digamos, suprimir algumas dessas lacunas? Como dizia, nós nascemos, a Skill nasceu com o objetivo de fazer este match, e fazer este match com muito foco em vídeo. Portanto, hoje em dia, achamos que a melhor forma de usar o digital para ajudar neste problema seria através do vídeo, e em conseguir que os atletas se mostrassem com o seu portfólio de vídeo. Como disse bem, não só para futebol, mas até mais para outros esportes com menos visibilidade do que o futebol e com redes menos montadas do que o futebol, com menos agentes, com menos olheiros, etc. E o que nós montámos foi então um local onde qualquer atleta consegue criar o seu portfólio de vídeos, consegue se mostrar, e do outro lado tem agentes, olheiros, treinadores, marcas, adeptos que conseguem consumir os melhores vídeos. Portanto, nós trabalhamos aqui com um algoritmo que depois pega nos melhores vídeos em função do feedback que recebemos dos vários utilizadores que consomem esses vídeos na nossa aplicação, e direcionamos para a procura consoante os requisitos da procura. Portanto, no caso de haver um treinador que é de Lisboa, de futebol, apenas vamos mostrar no nosso feed atletas de futebol de Lisboa e que fazem fit com as recentes procuras desse treinador. O que nós notámos também, e portanto foi uma evolução também do que tem sido o nosso trabalho, foi que não bastava criar este sítio onde ligássemos a procura e a oferta, nós tínhamos que trabalhar um bocadinho mais a montante na criação de conteúdo. Portanto, o conteúdo que nos estava a chegar, os vídeos, como eu dizia inicialmente, que nos estavam a chegar, não eram vídeos que fizessem jus aos momentos esportivos que estavam a ser transmitidos de forma digital. E o que nós percebemos foi que os atletas, e não só atletas, portanto, e também organizações esportivas, têm dificuldade em conseguir transformar uma boa jogada num bom conteúdo digital. Então nós implementámos agora recentemente, portanto, na verdade a semana passada lançámos uma evolução do produto que inicialmente era uma nova funcionalidade e que passou a ser
o core do que nós estamos a fazer, que é um editor de vídeo em telemóvel para desporto, portanto, apenas focado para desporto. Portanto, se eu quero adicionar um replay em slow motion ao meu vídeo, se eu quero transformar um vídeo horizontal num vídeo vertical para que seja mais adaptável às redes sociais e aos telemóveis, como hoje é consumido o conteúdo, se eu quero criar o meu vídeo de compilação de melhores momentos, portanto, isto são tudo funcionalidades que nós damos, mas se eu quero adicionar um holofote em cima para mostrar que naquela jogada sou eu, se eu quero trocar a bola por uma bola de fogo, portanto, são tudo coisas que nós estamos agora a disponibilizar aos atletas e estamos a trabalhar mais nesta criação de conteúdo para, com conteúdo bom, depois consigamos fazer o melhor match entre a procura e a oferta. Afonso, há aqui uma questão muito interessante relativamente a esta questão da procura e da oferta e se calhar cingindo-nos mais àquilo que é o futebol e às próprias rotinas que os clubes, sobretudo os clubes de grande dimensão, têm naquilo que é o processo de recrutamento e também de venda do passe futebolístico de atletas. Diria que é difícil, apesar deste tipo de aplicações, é difícil mudar mentalidades, ou seja, colocar uma ferramenta, disponibilizar esta ferramenta aos clubes vai permitir que os clubes possam errar menos na hora de contratar jogadores e fugir um bocadinho àquilo que são aquelas rotinas dos clubes comprarem os jogadores que os intermediários têm para colocar. É uma ótima pergunta. Não querendo ser taxativo, eu acho nós temos sentido, e falando se calhar da nossa experiência, nós temos sentido alguma dificuldade em entrar em mercados mais maduros como o futebol. Portanto, o que nós sentimos, e acho que pode responder à pergunta desta forma, é nós sentimos no futebol pouca abertura das pessoas e não estou a falar dos atletas, estou a falar do lado dos agentes, do lado dos clubes, etc., para agora estarem a usar uma aplicação quando já têm uma rede montada e quando já dependem daquela pessoa e quando aquela pessoa já lhes faz... Já há rotinas pré-estabelecidas, não é? E não estou a falar sequer do lado negativo certo. Há comissões envolvidas e há muita gente a lucrar aqui pelo meio, há muitos intermediários a lucrar pelo meio. Não estou sequer a falar desse ponto. Portanto, isso é um ponto que na verdade se pode manter com a aplicação. Nós não vimos aqui quebrar nenhum intermediário. O que nós sentimos é que as rotinas já estão muito implementadas no futebol e a forma de chegar a talento já estão muito batidas, passa a expressão, e portanto há pouca abertura, ou nós sentimos pouca abertura no futebol quando comparado com outros esportes como o rugby, como o voleibol, como o handball, em que a abertura é muito maior e portanto essa vontade também de inovação e fazer coisas diferentes e mais digitais é muito maior. Portanto, não respondendo diretamente à pergunta, eu acho que a nossa experiência fala um bocadinho por aí, também foi uma das coisas que nos fez ir mais rápido para outros esportes que não o futebol. Certo, exatamente. Portanto, abranger um bocadinho o leque de esportes. Nuno e Jorge, introduzo-vos nesta conversa muito interessante que estamos a ter sobre tecnologia ao serviço do desporto. De facto, Portugal é um país que tem nos últimos anos desenvolvido uma série de projetos ao nível da tecnologia que têm chegado até pela ligação muito especial e muito umbilical que temos com o desporto, nomeadamente com o futebol. De facto, temos colocado a tecnologia muito ao serviço daquilo que é o futebol e temos vários exemplos, já falámos aqui no jogo económico. Nuno, pergunto se temos de facto uma especial apetência por esta vertente do tech sports, digamos. Olá, primeiro, boa tarde ao nosso convidado, que ainda não lhe tinha dito nada, mas eu acho que os países mais pequenos, e geralmente também as economias mais pequenas, estão à procura de multiplicadores para poderem potenciar aquilo que são as suas maiores qualidades. Eu acho que a tecnologia é um multiplicador de tudo aquilo que nós temos de bom. Eu há bocadinho estava a ouvir o nosso convidado a falar e estávamos a ouvir, na verdade, os olheiros e as pessoas que estavam a tratar deste género de negócios na década de 80 e 90, muitas vezes nós ouvimos as histórias que estavam com uma cassete de vídeo, ou ainda as beta ou aquelas VHS, para mostrar o jogador, porque o decisor que está sentado no décimo andar da Torre das Antas ou que está sentado no Estádio da Luz, tem que ver alguma coisa que possa relacionar-se. E o treinador muitas vezes não vai deslocar-se às instalações de um clube menor para ver um jogador se não vir nos movimentos de um determinado atleta qualquer coisa que lhe interesse e que perceba que tem ali valor. Eu acho que este género de plataformas, na verdade, está a multiplicar a um nível exponencial, a um nível
que nós não conhecíamos antes de termos acesso às redes sociais, e aos TikTok, ao Instagram, etc., está a potenciar aquilo que são aqueles momentos em que o decisor pode olhar e ver ali talento e pode perceber que há ali alguém, há ali um diamante em bruto. Agora, essa questão do Zé Carlos, acho que sim, Portugal tem essa potência pela tecnologia na medida em que é um multiplicador da força que já existe e que é mais pequena por falta ou de volume ou de tamanho de mercado ou até mesmo de capacidade de financiamento das empresas portuguesas. Acho que sim, é uma ótima pergunta, mas a tecnologia serve essencialmente para isso e acho que é isto que também está aqui em causa, que é multiplicar as oportunidades dos decisores de verem talento onde ele existe. Mas o talento tem que estar lá. Não é? Exatamente. Jorge, a mesma pergunta. De facto, Portugal tem aqui uma especial apetência para os sports tech, digamos assim, a tecnologia ligada ao desporto e, de facto, esse é um caminho que algumas empresas portuguesas podem trilhar, não é? Como é o caso da aplicação da Skill. Sim, boa tarde, cumprimentar antes de mais o Afonso e dar-lhe, obviamente, os parabéns por esta vossa aplicação, pela Skill. É verdade que nos últimos anos têm surgido alguns softwares e algumas aplicações para dar resposta a problemas que o futebol e outros desportos levantam, quer a quem toma as decisões e no caso quer às administrações das SADs, quer até às próprias equipas técnicas, e temos visto cada vez mais a surgirem aplicações que são úteis às equipas técnicas e por acaso a Skill na minha vertente de membro de uma equipa técnica, a Skill dá-me resposta, por exemplo, quando faço vídeos de motivação ou quando quero fazer vídeos de análise dos meus adversários, porque hoje em dia, independentemente do escalão, seja a nível distrital, seja nas competições a nível nacional, já há muita gente competente, há cada vez mais treinadores competentes a trabalhar até em clubes de menor dimensão e ao nível da distrital, e cada vez equipas técnicas mais vastas, porque obviamente o mercado português é curto para tantos treinadores competentes que existem neste momento, e vemos cada vez mais gente mais jovem a assumir cargos em equipas técnicas e a querer resposta em termos de software e de aplicações e de tecnologia a estas questões que falei há pouco. E se calhar deixava aqui duas perguntas ao Afonso. Uma, sendo que não é o futebol o único core que têm, qual é que é a modalidade onde têm neste momento maior sucesso? E aproveitava para colocar uma outra questão: como é que tencionam internacionalizar a vossa aplicação, internacionalizar a vossa marca, e até que ponto é que a Skill pode ajudar Portugal a continuar a exportar talentos do futebol português, seja ao nível de treinadores, seja ao nível de atletas, para outros mercados emergentes e também para o futebol europeu. Muito bem, ótimas perguntas. Obrigado, Jorge. Respondendo à primeira, o desporto que teve maior adesão face ao seu tamanho, em percentagem do seu tamanho total, foi sem dúvida o rugby. Portanto, nós tivemos uma adesão muito grande, também porque é uma comunidade mais pequena e porque a palavra se espalhou mais rápido. Portanto, e angariámos aqui uma série de atletas logo à partida, portanto, há uns meses atrás, no rugby, e foi também aí onde tivemos as maiores métricas de retenção e a maior interação entre utilizadores e a aplicação. Portanto, eu diria que o rugby, com o vôlei muito seguido perto, mas obviamente que o futebol é o primeiro desporto, mas em termos de atletas, mas em termos de interação dos atletas com a aplicação, rugby e voleibol são os que estão mais avançados. Quanto à segunda pergunta, portanto, nós iniciámos já o caminho a fazer internacionalizando, portanto, para nós Portugal sempre foi um mercado de teste, portanto, nós testámos a aplicação e adaptámos exatamente ao que é que os nossos utilizadores nos pedem, e agora que lançámos o nosso editor de vídeo, portanto, agora que tivemos alguns meses a trabalhar no nosso editor de vídeo, o objetivo é que escalemos ao longo deste ano para uma série de países. Portanto, nós temos ligações já a Espanha e Brasil, institucionais, portanto, muito por via também de quem é que são os nossos investidores, e tanto abrimos agora já trabalhamos com alguns clubes em Espanha, no Brasil, e aproveitamos também esta forma de trabalhar com os clubes para eles próprios criarem melhores conteúdos para as suas redes sociais, para com isso angariar também uma série de outros atletas, não só os atletas desses clubes, mas também usar o clube como forma de ferramenta de marketing para chegar a outros atletas.
Jorge, ainda não te ouvi sobre este tema. Digamos que esta ideia da aplicação da skill é uma ideia muito interessante. Se nós colocarmos todo o conceito de uma aplicação deste género ao máximo, no seu expoente máximo, poderíamos estar a falar aqui provavelmente de uma nova forma dos clubes recrutarem os seus atletas, ou pelo menos convidá-los a poder estar presentes em algumas sessões de treino para ver de facto qual seria o seu potencial para eventualmente integrar as equipas e os plantéis. Acreditas que aquilo que eu estava a perguntar há pouco ao Afonso, acreditas que algumas das rotinas que estão já pré-estabelecidas e que o Afonso definiu muito bem relativamente àquilo que é a proximidade dos clubes e dos departamentos de scouting com os intermediários, acreditas que essa poderia ser uma via alternativa para que os clubes pudessem pelo menos ver ali 2 ou 3 talentos que não lhes chegassem pela via normal dos intermediários? Sim, eu acho que sim, e até basta olharmos para a realidade e dar o exemplo da Liga 3, que é uma novidade no futebol português esta temporada, está a realizar a primeira edição, e onde provavelmente grande parte dos jogadores podem nem sequer ser agenciados. E uma coisa é certa, se já na última edição do Campeonato de Portugal fomos dizendo que há muito talento, até eventualmente jogadores com capacidade para jogar na Primeira Liga, na Segunda Liga e noutro tipo de competições, esta aplicação pode dar resposta a esses atletas que porventura não são agenciados, mas que o scouting dos clubes, obviamente hoje em dia os scoutings dos clubes observam a Liga 3, observam o Campeonato de Portugal, observam a Liga Revelação e os escalões de formação, mas obviamente para alguns jogadores, sobretudo é uma aplicação que os pode ajudar a não perder o sonho, de nunca ser tarde de poder lá chegar. Há vários jogadores que saíram do Campeonato de Portugal e recordo-me relativamente recentemente o Adriano Castanheira, que estava na altura no Sporting da Covilhã, se a memória não me falha, e salta para o Paços de Ferreira. Houve outros jogadores que saltaram da Liga 3 para clubes da Liga 2 ou da Liga 1, e portanto esta aplicação pode também ajudar, sobretudo esses talentos que não têm, que não são agenciados, mas que independentemente de terem agente ou não, os vários departamentos de scouting dos clubes podem ter acesso a esta aplicação e observar e detectar estes talentos que porventura podem, de certa forma, passar no crivo dos seus departamentos de scouting. Muito bem, estamos já na reta final desta segunda parte do Jogo Económico. Afonso, queria perguntar-lhe ainda que futuro vê para esta aplicação, como é que funcionalidades é que esta aplicação ainda poderá desenvolver no futuro para continuar a ajudar os atletas a mostrarem-se nesta aplicação? Muito bem, a nossa estratégia é um bocadinho trabalhar agora na criação de conteúdo. Portanto, nós sabemos da importância que é de ter um sítio onde a procura se liga à oferta, mas sabemos que antes, como disse previamente, o conteúdo tem que ser bom. E, portanto, o conteúdo tem que ser bom, não só o conteúdo que nos chega à nossa aplicação, mas também o conteúdo que os jogadores usam nas suas outras redes sociais, nos seus Instagrams, nos seus TikToks, e hoje em dia os vídeos estão em muita volta. Portanto, hoje em dia também, como já se falou, há muito conteúdo a ser gerado. Portanto, há uma série de jogos a serem transmitidos em live stream, há uma série de jogos, de momentos a serem gravados em casa, em filmes homemade, etc. E, portanto, hoje em dia há muito conteúdo, é uma questão desse conteúdo começar a ser bem trabalhado. Portanto, nós agora estamos muito focados em conseguir que o nosso motor de edição de vídeo para desporto em telemóvel, que é algo que é relativamente único no mundo, portanto, nós temos 2 concorrentes nos Estados Unidos muito mais focados em determinadas features do que a nossa solução mais abrangente, e portanto vamos estar aqui ao longo dos próximos tempos a trabalhar features como o som, como novos efeitos, e como adicionar templates, etc. Portanto, vamos estar muito focados em trabalhar este conteúdo para que quando qualquer pessoa já em menos de 5 minutos conseguir editar um vídeo de desporto e torná-lo num vídeo noutro patamar, portanto, transformar uma jogada que é uma jogada boa num bom clipe digital, quando isso acontecer e quando nós já estivermos implantados em Portugal, Brasil, Espanha e outros países, tanto na América do Sul como na Europa, o objetivo é trabalhar depois a comunidade e conseguir que o match entre a procura e a oferta seja feito de forma rápida,
e para qualquer lado do mundo. Portanto, era aquilo que o Jorge dizia um bocadinho dos treinadores, não é? Portanto, nós temos muitos treinadores para o número de clubes que nós temos, portanto, nós temos muita qualidade, muitos jovens de treinadores. A mesma coisa para os atletas já há muitos anos. Portanto, nós somos claramente um país produtor de talento desportivo e que, se nós conseguimos mostrá-lo, ter aqui uma montra digital, não apenas para o nosso país, portanto, uma montra digital lá para fora, portanto, há muita procura nos Estados Unidos para o talento que nós temos e que acaba por chegar aos 18, 20, 22 anos e morrer porque não teve as oportunidades que na verdade o mundo lhes oferece. E portanto é esse o caminho que nós estamos, tornar a ferramenta muito global, ser um player completamente diferenciado na criação de conteúdo, não só para atletas, mas também para clubes, ligas e federações. Portanto, são players que estão a usar a skill hoje em dia para criarem melhores conteúdos para as suas redes sociais, de forma rápida, sem precisar de videógrafos para criarem bons vídeos. E é esse o caminho. Muito bem. Afonso Coimbra, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Toda a sorte para o desenvolvimento desta aplicação e para a sua implementação, e também que ajude, de facto, a mostrar o talento dos atletas portugueses, seja ele no futebol, no voleibol, no basquetebol, rugby, noutras modalidades. Afonso, mais uma vez, muito obrigado. Já a seguir passamos então para as escolhas dos nossos comentadores neste Jogo Económico. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começo precisamente pelo número do Nuno Vinha. Nuno, o teu número desta semana, o 200. É o 200. É o número de corridas que o piloto catalão Aleix Espargaró teve que fazer na MotoGP até chegar à primeira vitória. Para ele é histórico, ele era o único dos 24 pilotos no grid que não tinha uma vitória. Precisou de... Enfim, ele tem 32 anos, precisou de 200 corridas até chegar lá, mas chegou. E ele ainda por cima é um homem que está há 5 anos na Aprilia, que também fez a sua primeira vitória no MotoGP desde há muitos, muitos anos, e então nas motos ainda há mais. E ele é o homem que há 5 anos anda a desenvolver aquela moto, e é justíssimo. As lágrimas dele no final da corrida mostram bem que ele estava emocionado com aquilo que aconteceu. Desta vez já não é o único patinho feio no grid, da próxima vez já o vão ter mais em conta. E mantemos em pista. Vamos ao teu protagonista desta semana. Não podia deixar de ser é o diretor executivo da Aprilia, o Máximo Rivoli, um homem que veio da Ferrari, veio da Fórmula 1, veio meter um bocadinho de ordem numa casa muito pequenina, uma marca que vende muito pouco comparado com os seus rivais. A proporção é... A Aprilia tem previsão para fazer este ano 38 milhões de euros e a Yamaha, por exemplo, o ano passado fez 4,1 mil milhões, a Yamaha 4,1 mil milhões de dólares. Portanto, a desproporção é enorme, mas a Aprilia tem, como eu estava a dizer, tem feito o seu percurso, tem amealhado ao longo dos 5 anos, tem desenvolvido a moto e está muito, muito, muito competitiva. Vamos ver se até ao final do ano se aguenta ou se o desenvolvimento das outras marcas da Yamaha, da Ducati, etc., vão cortar-lhes essas asas para esse sonho. De facto, a Aprilia é quase um conto de fadas. Passamos então para as escolhas do Jorge Faria de Sousa. Jorge, começamos precisamente pelo teu número da semana. É o 0. 0 remates à baliza, seja enquadrados, seja não enquadrados, do Atlético Madrid no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Perante o City, é certo. E o Sporting, e podemos ver, o Sporting teve muitas dificuldades perante o City de Pep Guardiola, um plantel que vale mais de 900 milhões de euros, mas ainda assim, e embora Simeone seja o treinador, um dos maiores treinadores da história do Atlético Madrid, se calhar a par de Luís Aragonés, e ter vencido já vários títulos, é verdade, mas o que é facto é que o futebol jogado é paupérrimo. Estão a fazer uma época muito aquém das expectativas, tem um plantel muito valioso, vale mais de 600 milhões de euros, e efetivamente uma equipa quando joga para empatar 0-0 está sempre muito mais próxima de perder, e este jogo da Liga dos Campeões acabou por comprovar precisamente isso. É certo que só perdeu por 1-0 perante o Super Manchester City, um dos grandes candidatos a vencer a Champions, mas acaba por ser paupérrimo. O City teve 69% de posse de bola, e se a memória não me falha, foram 26 posses de bola dentro da área do Atlético Madrid, e portanto não é por jogar com 2 linhas de 5 abdicando de ter bola que se está próximo de ganhar, quando se tem o adversário a ter tanta posse de bola dentro da minha grande área.
um autocarro de luxo que vale 660,5 milhões de euros. De facto, não é para todos. Jorge, fechamos então com o teu protagonista. Sim, é um protagonista da Liga Portuguesa. Eu poderia ter trazido aqui também Fábio Vieira, que fez 2 golos este fim de semana, mas resolvi trazer Manuel Ugarte, porque desde a sua entrada em Alvalade tem vindo a crescer e neste jogo, quando entrou em campo, acabou por mudar a partida, fez uma assistência, já soma mais de 30 jogos para um jogador que foi adquirido pelo Sporting por uma verba considerável. Estamos a falar de um negócio avaliado em 6,5 milhões de euros por 50% do passe, mas claramente um grande talento. No último jogo da seleção do Uruguai já jogou sensivelmente 20 minutos e é certo que tem a oposição de grande qualidade para o meio campo, como são os casos de Bentancur, por exemplo, mas jogou 20 minutos frente ao Chile e portanto também na própria seleção está a ganhar o seu espaço e sobretudo dizer que é um jogador com 20 anos e portanto tem uma enorme margem de progressão. Espero que fique no Sporting e continue a crescer no Sporting Clube de Portugal, porque acredito que será um talento, será mais um talento que o futebol português irá exportar e irá dar lucro ao Sporting Clube de Portugal. E muito provavelmente estará então, como também referiste, no Mundial do Qatar em 2022. Jorge Ferreira de Sousa, Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.